Boa tarde a todos. Pro Juju junto com a gente. Vocês viram a Pro Juju alguns dias atrás, num vídeo que chama Chacoalho Chocalho, né, Ju? Chacoalho e Chocalho foi uma criação aí para os nossos bebês, uma atividade para os nossos bebês, onde eu e a Stephanie fizemos essa canção e foi uma bênção. E agora tá aí pra gente poder usar. Sim, sim. É isso aí. Bom, vamos começar, Pro Juju? Bora lá, Vamos começar. Ó, seguinte, gente. Para quem não sabe, ele é meu irmão. Para quem não sabe... Ó, nossa família, nós somos em 5, né? 5 irmãos. Aí a Júlia é a mais velha e eu sou o mais novo. Engraçado que eu pareço mais velho. Exagerado. Nada. E é isso aí. Hoje a gente vai trazer para vocês, para a gente poder organizar e conversar aqui, a Sinfonia dos Irmãos. Então a gente tem 3 movimentos aí para falar um pouco de todo o trabalho da Pro Juju, né? Um pouco da nossa convivência, assim. E tudo baseado nisso aqui, ó. Cordas. Cordas. A gente vai falar bastante sobre as cordas. Beleza, Pro Juju? Sim, sim. E aí, bom, primeiro movimento, começo de tudo. Vamos falar do seu começo na música. Nossa, gente do céu, vamos lá. Primeiro, como ele falou, nós somos em 5 irmãos. Eu comecei a estudar aqui mesmo na igreja. Não era violino, gente. Começamos num grupo aqui, eu tinha de 11 para 12 anos de idade. Antes disso, eu já tinha ganhado um teclado por ver meu tio, autodidata, o tio Josué, tocar teclado. E aí a minha mãe quis me incentivar a estudar música, né? Eles já cantavam no coral, já cantavam com a minha vovó e tudo mais, então vamos estudar música. E me deu um teclado, com 7 para 8 anos. Achei o máximo, brinquei, mas não tinha um professor, não tinha alguém que pudesse me ajudar ali. Aí só meu tio muito longe, morando muito longe, então eu brinquei, mas não foi nada muito sério. Aí minha mãe pensou, não, eu vou levar ela para estudar música. Aí aqui na igreja mesmo, teve um grupo, foi montado um grupo, né? E aí começou, eu, mamãe, papai, todo mundo, vamos estudar música. Gente do céu, aquela parte teórica, aquela coisa assim, aos pouquinhos, isso é muito importante vocês guardarem. Meus pais foram saindo de fininho, assim, sabe? Eles levaram a gente para aula e aos pouquinhos eles foram, vai lá, filha, a mamãe tem que fazer tal coisa, tal. Então, ela só me auxiliava em casa. E eu comecei na parte teórica. Sinceramente, a gente vai entrar nesse assunto, eu não entendia nada, porque eu tinha de 11 para 12 anos e a parte teórica era muito difícil. Mas estávamos ali estudando e tudo mais, e eu fui escolhida para tocar clarinete. Com quem? Pastor Marcos. Pastor Marcos. Uau, gente. Quem que era o clarinete? Coisa mais linda, mas eu soprava aquilo, não saía. Que desespero. Eu falei, não quero mais estudar música, porque para mim estava, né, sendo um pouco difícil e traumatizante. Aí... Bem, reduzindo um pouco, né? Foi quando chegaram alguns violinos. Foi muito engraçado isso, porque aí meus pais só conseguiam trazer a mim primeiro, né? Vocês vieram depois, né? Não, vou deixar claro que tudo isso que ela tá falando até agora, eu fazia isso aqui, ó. Muito! Nos móveis de casa. Muito! Todas as panelas. A minha mãe colocava hino o dia inteiro. Os hinos da igreja, os hinos que ela gostava de ouvir, então era o dia inteiro, e ele ouvia. Outro ponto importante, sim, vai guardando aí. O que é uma coisa engraçada, que a gente vai até conversar disso, né, Pro? Que parece que já antes de estudar música, já fazia música. Exatamente. Né? Já fazia, não organizadamente, né, mas pegava, eu pedia para minha mãe dar qualquer grupo de qualquer par de 2 coisas, 2 palitos, 2 colheres, 2 qualquer coisa. E eu batia assim.
Tava batendo nos móveis todos. Nós não Porque tínhamos... eu gostava de bateria. Sim, Engraçado, né? muito de bateria, mas cantava, gente, mas cantava o dia inteiro, cantava os hinos, ficava lá Não me lembro. cantava os hinos, batia o dia inteiro, então assim, tinha todo o envolvimento com a música, Sim. um dos segredos de ensinar criança, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, né, nessa loucura toda, foi quando chegaram, acho que, um violino para 5 pessoas aqui na Nipo de Santo André. Um violino para 5 meninas e meninos, eu não lembro agora quem eram as pessoas que estavam. Quando tirou o violino, assim, né, da caixa, eu falei, que interessante. Só, gente, que eu já tinha aí quase 13 anos, né? Então, acho que depois de um tempo já tinha uma certa maturidade e já estava ouvindo mais, já tinha tido toda essa convivência aqui na igreja com o pessoal de música. Então, meu interesse mudou as minhas referências começaram a mudar e foi assim que eu fui me enturmando com essa coisa mais música erudita, sabe? Foi entrando na minha vida e eu me apaixonei. Eu brinco até hoje, assim, que a primeira nota que a professora deu, quem será a professora? Tchan. Professora Rose. Gente, estamos todos em casa. A Rose! A Rô fez pra mim aquela nota, aquele mi agudinho. Falei, é ele. Aí pronto, gente. Eu porque quis estudar violino. Eu lembro que nós tínhamos que fazer rodízio. Então, cada semana uma pessoa ficava. Eu gostava muito. Então, eu ficava esperando o meu momento. Era muito engraçado isso. Até que meu pai me deu de presente um violino bem simples, mas foi lindo, maravilhoso. Para mim, foi o meu começo. Então, esse meu começo, assim, foi muito especial para que eu pudesse hoje entender como eu vejo as cordas, como que, para mim, é o ensino infantil, né, o que nós vamos falar também, e como eu lido com essa questão das cordas na musicalização, nas cordas para crianças. E o seu começo, Arthur, também no violino? Na verdade, foi assim, eu já falei na outra live que a gente está aqui hoje com a minha primeira professora, né? E diga-se de passagem, todo o Ministério de Louvor da Nipo Santo André... Corta! Todo o Ministério de Louvor daqui da Nipo Santo André estava aqui, tá aqui. Gente, tem uma brincadeira aqui em Santo André que vocês não têm noção. Vai começar o ensaio, o pessoal fala assim, quem aqui foi aluno da Projuju? Orquestra inteira, levanta a mão, mais uma parte da igreja. Aí eu fico aquela cara tipo... A orquestra e quem tá sentado. E quem tá sentado também. E as crianças hoje também. Então, sim. Todo mundo foi aluno da Projuju. Aqui em Santo André, você tropeça em alguém, você fala, foi aluno da Júlia? Foi. Então, é mais ou menos isso. Na verdade, quem foi aluno tropeça. Eu tropeço porque eu não fui musicalizado. Então, esse foi o meu começo, né? Eu já cantava, já batia nos móveis, né? Mas quando eu vi a Júlia tocando violino, eu era criança, né? Eu era bem novinho na época. Novinho. 7 anos, mais ou menos. E aí foi quando eu vi ela tocando violino e, na verdade, ela que foi me incentivando, ela que foi me apresentando tudo isso, né? E a gente começou a fazer aula. Você me corrija se eu estiver errado. Foi 1 ano de aulas teóricas, 1 ano de aulas teóricas, mais ou menos, com a Projuju, e depois, junto com a Pro também, violino. Foi com 8 anos eu comecei a tocar, ela deu o violino na minha mão, foi bem legal. Foi uma coisa engraçada, porque nessa época que ele começou a tocar, lá em casa todo mundo, vamos tocar alguma coisa. Aí foi onde veio a Jéssica, que toca violino, a Ellen, que toca cello, e a Kelita, que toca viola. Então nós somos em 5. Nós temos um quinteto de cordas. Temos mesmo um quinteto de cordas. E assim, o mais engraçado é que como ele era o mais novo, então eu já vinha estudando todas as lições do método e ele ouvindo. Aquilo em casa era rotina, da gente era natural. Outra dica aí, era natural do ambiente ter música em casa, ter música boa para se ouvir, então era normal. E aí ele ouvia, depois veio a Jéssica, ele ouvia, aí ele ouvia a Ellen. Então esse ambiente, né, Arthur, esse natural dessa forma, foi criando uma rotina para ele, para a questão
auditiva dele. Tem a questão, né, que eu acredito, todo mundo fala, é um dom e tudo mais, mas olha, nós acreditamos que todos podem fazer música. Todos podem fazer música. Agora, como que isso é apresentado, como que isso é trabalhado, é o grande diferencial. Sim. Certo? Sim, e a gente vai entrar nisso agora. Bom, ainda no primeiro movimento. Sim! Começo na carreira de educadora infantil. Não, me explica melhor isso. Por que não é educadora só infantil? Não. A questão da educação musical, ela não é só para crianças, né? Como eu acabei de falar. A música, ela é para todos. A partir do momento que a pessoa tem o desejo e que ela quer estudar música de alguma forma, é o caminho. Então, assim, eu tinha não só crianças aqui na igreja, porque nessa, gente, eu comecei a estudar, eu ia para a nossa sede lá na São Joaquim, aí eu passava o dia inteiro lá depois que terminei a escola, aí eu estudava. Gente, adoro falar nomes, maestro, pastor Wagner, pastor Wagner, Deus abençoe, a Keide, esposa dele, beijo. Fiz e aula era com assim, Keide. gente, ralava, já tinha uma maturidade musical para entender que, se eu gosto disso, eu tenho que continuar me dedicando aos meus estudos. Então, vamos lá. Então, eu estava estudando exatamente para tocar aqui na orquestra, estudei na Fundação das Artes, então era para tocar violino. E aí essa questão de como que eu comecei na educação musical é porque nós tivemos aqui vamos fazer a orquestra! Essa história eu acho muito bonita. Eu acho bonita essa história, eu gosto. Quem pode dar aula na orquestra? Não tínhamos professor, tínhamos estudantes de música adoidados aqui. Então todo mundo vai dar aula para todo mundo. Como vai ser isso? Se ninguém é professor, todo mundo é professor. Exatamente. Igual. E aí, assim, é algo que gera até uma certa discussão. Assim, mas o aluno vai ensinar? Como vai ser isso? Olha, quando você pega já um aluno e você tem a primeira base bem firme, é lógico que eu tinha também alguém me auxiliando, né? Então, e aí foi quando eu comecei a dar as aulas aqui. Mas porque eu tinha alguém que me auxiliava por trás, me dava todos os toques, e aí eu tinha os meus alunos, né? E foi assim que nós começamos, um ajudando o outro. Aí o outro já tinha o primeiro nível, já estava resolvido, aí ele vinha, dava para outra pessoa que estava começando, aí um ia subindo os níveis, né? E foi assim que a gente chegou aí a ter, né, a orquestra e estar aqui com a nossa orquestra. E é assim que a gente continua, inclusive, dando esse auxílio para os mais novos, né? Exatamente. Mas é bem engraçado, porque naquele momento, como? E aí, como que eu vou dar aula? E mais engraçado, gente, veio assim, é lógico, eu sabia dar as minhas aulas, né? Desculpa, eu sabia que eu estava tendo aula individual, mas de repente tinha uma turma teórica na minha frente, eu olhando aquilo, uma turma de teoria. Tá bom, tudo misturado, gente, uma loucura. Era os adultos com criança, com bebês, aquela coisa. Patinamos muito até que eu decidi, por até gostar muito mesmo da educação infantil, vamos separar. E aí foi onde a gente começou a separar e a desenvolver um trabalho todo organizado, por idades, por método, por conteúdos, e aí nós fomos separando. Isso foi muito legal. Sim, deu resultado muito bacana. Deixar claro que isso não foi de um ano para o outro, ou de 2 anos, 3 anos, não. Foram aí uns 8, 9 anos. 8, 9 anos, porque para nós, assim, acho que é importante saber que você tem que ter uma equipe. Sim. Não adianta o professor de violino, seu professor de violino, de teoria, e ainda estudar. Então, nós fomos criando Sim. com o tempo a questão da equipe, né? E muita gente a gente recebe inscrições de muitos alunos. São sempre um número gigantesco, sim, assim, para fazer aulas, né? Tanto aqui quanto na sede, quanto em qualquer outro lugar que dê aula de música, é sempre assim. Mas, num trabalho voluntário, né, como o nosso, como escola de música, tanto aqui quanto na sede, você não recebe já tantas propostas de uma pessoa querer trabalhar para ajudar, né? Sim, sim. E você não força, porque nós temos o costume de não forçar nada. Então você não, vamos lá. Não, o Senhor manda, né? A gente tem esse lance de que o Senhor manda. A gente ora,
Aí bate uma pessoa aqui na porta, né, e fala, eu quero ajudar na escola de música. É mais ou menos assim que acontece. E aí, nisso a gente demorou, claro, né, o trabalhar do Senhor é lento, mas é perfeito, né? Então, a gente demorou aí 8 anos, 9 anos para ter uma base, né, do que vai acontecer agora no nosso segundo momento. É bem isso mesmo. Então, a educação musical veio da infantil, a educação musical infantil, né, a musicalização como educadora veio da necessidade que nós tínhamos aqui de muitos alunos. Vamos continuar estudando música, né? Nossos pastores sempre incentivaram. Mas vinha todo mundo, se inscrevia todo mundo num horário, 1 hora de aula teórica, aquela coisa, e aí, não, vamos separar. Aí eu era pro de todas as turmas, não dá. E aí veio mais gente, com muita oração, graças a Deus o Senhor foi dando entendimento, e a gente foi separando por idades, e aí separamos aqui por idade, faixa etária, conteúdo, abordagem e tudo mais. Então foi de uma necessidade que surgiu a questão da educação musical infantil para mim. Pessoas que até ajudou a Júlia no início, e hoje, né, na época a Júlia na verdade era professora, né, dessas pessoas. Hoje essas pessoas até trabalham com você. Sim, né? sim. A gente tem que citar isso, que hoje não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, pessoas que estão em todo momento, né, acompanhando. Isso é muito bom. Na verdade, nós acabamos sendo influenciadores, né, musicais, assim. Por esse ensino, por essa metodologia, as pessoas acabam, opa, é isso que eu gosto, eu vou seguir a música, ou às vezes nem é das cordas, tá, gente? Às vezes é de outros instrumentos, mas acabam gostando bastante de estudar algum instrumento, né? É isso aí. Vamos fazer um ataca? Ataque é assim, acabou o primeiro, já começa o segundo. Ei! Sem terminar esse assunto do início né? Eu quero falar um pouco de como é, tecnicamente, dar aulas para crianças. É onde a gente vai começar a falar do nosso segundo movimento. Desde os 4 meses. Gente, desde os 4 meses. Na verdade, quem consegue fazer um trabalho bacana de educação musical já consegue fazer um trabalho com gestantes. Porque tem um estudo falando sobre isso, de que a mãe e a criança já escuta as coisas aqui do lado de fora através da voz da mamãe, que canta, do fone de ouvido que põe na barriga. A minha pequena se mexeu muito. Quem me acompanhou na minha gravidez aí sabe que por causa dessa minha loucura de dar as aulas das crianças, então a minha pequena se mexia, que era uma beleza. Sim. E hoje ela continua se mexendo. Engraçado é que desde do trabalho com gestantes. Mas aqui na igreja nós trabalhamos com as crianças a partir dos 4 meses. Que também eu trabalho com isso em escola regular e escola de música mesmo. Então, a partir dos 4 meses, como que funciona isso? É óbvio que a criança, bebezinha assim, ela não vai tocar sozinha. Ela não vai ter, não tem como ela fazer tudo só. Então, ela tem uma ajuda aí, a ajuda da mamãe ou do acompanhante na aula, fazendo as coisas com ela, estimulando ela, sensibilizando ela e inserindo ela nesse mundo musical. Isso que é muito legal, porque nas aulas de musicalização, que a gente chama, nós vamos ajudando, né, incentivando essas crianças a estudarem música, a escutar música, a ouvir os instrumentos, ouvir orquestra, ouvir outras culturas, por que não? Quero fazer muitas coisas. Lá vem um ataca. Não, fazer um link com todas as lives. Todas as lives que a gente fez até agora, a gente fez, acho que todos os dias da semana passada, pelo menos uma live, se eu não estou enganado. Ou pelo menos dicas, né? Foi todos os dias. Todos os dias. Está sendo assim, tá sendo assim, né? Então, eu vou deixar destacado a live da semana passada minha, na terça-feira do Guilherme, né? Sobre regência e tal. E a do pastor Dani sobre harmonização vocal. Todas essas lives falaram o que a gente está falando hoje na nossa de musicalização. É necessário ouvir para poder reproduzir. Eu falei na minha live da semana passada, nessa mesma live, que era tão importante quanto, né? Assistindo as outras lives, eu entendi diferente, que
para você poder reproduzir, você precisa ouvir. Senão você não sabe o que você vai reproduzir. Creio eu que isso acontece com as crianças. Exatamente, né? Exatamente. E a criança, ela aprende por repetição e por imitação, né? Então, é muita repetição e muita imitação. Mas aí que tá, né, gente? Ah, então eu vou colocar a minha criança de 3 anos para fazer a lição no violino. E aí é onde vai dar problema, porque ela vai ficar repetindo aquilo. E assim, se você não sabe abordar uma criança de 4 anos para que ela se interesse por aquilo que você está mostrando para ela, você entrar no universo dela, aí ela vai achar aquilo chato. Porque, por exemplo, ela não está nem vendo você fazer. Então, né, acontece muito. Os pais em casa, eu quero muito que ele estude cello. E aí o pai não toca cello. E aí, aquela coisa, e agora? Como que vai ser? Ótimo, você vai incentivá-lo, coloque para ouvir, coloque para assistir, esteja participando, de repente, se o professor der essa abertura das aulas. Então, tem toda uma abordagem para que a criança entenda que, olha, isso é legal, porque o papai e a mamãe estão aqui. Tem isso também, entendeu? Que é uma questão de influenciar mesmo a criança nesse universo. Sim, aqui eu já reparei que os pais entram, né, com as crianças bem novinhas, né, Sim. meses, né, eles fazem lá a brincadeira do calho, a brincadeira do movimento, boquinha, incentiva a falar, a cantar, a se mexer. A criança se expressa globalmente, a gente fala, né? Então, nesse momento, é o momento dela conhecer o universo musical. Então, é ouvindo, é fazendo, né? E o contato também, interação, né? Estamos na quarentena, mas em casa, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso também. Em casa, os pais fazem juntos, os pais estão ali na aula naquele momento, entendeu? A mesma coisa do instrumento. Quer que sua criança, desde cedo, comece a estudar, não adianta você querer, nessa nossa sociedade, vamos dizer assim, né? Colocá-lo lá para estudar meia hora sozinho, que vai ser uma coisa meio maçante, assim, sabe? Sozinho. Então, tem sempre que dar um auxílio ali, tá ali. Olha, gente, às vezes acontecia muito e estamos aqui, não vamos mentir. Tava uma caquinha, tava muito ruim. Todos nós tocando uma vez, eu não esqueço, era muito tarde da noite, chamaram a polícia lá na vila, lá. Porque eu tava tocando, mas eu tava aprendendo, então estava realmente ruim. E é engraçado que os nossos irmãos também vão lembrar. Mas um ou outro, aí os vizinhos gritavam, chega! O que tá acontecendo aí? Esse gato não para! Então, assim, a minha mãe, não, filha, vamos lá, vai dar certo. Mas a minha mãe, tipo, mas vamos lá. Aí tinha lógico, né? Ó, agora não pode. Então tinha um momento de estudar. Mas eu tô dando um exemplo que acontece bastante de estar estudando em si. Não, se a pessoa ela tem condições de ter uma sala, né, preparada com acústica assim que não vai vazar o som, né, e tal. A gente está falando aqui da nossa comunidade ali na periferia de Santo André, que a gente não tinha uma sala, né, para estudo de música. A gente tinha a nossa sala de jantar. E assim, ó, e quando um pegava o violino, o outro também queria pegar o violino, tá, gente? Porque não, que agora é minha vez. Olha, minha mãe teve que dar, assim, ter um jogo de cintura. A casa ainda era pequena. Sim. E aí separava os nossos horários, estava ali nos auxiliando o tempo todo. Sim. Nessa questão de agora é sua vez, estava ruim. Filha, muito bem. Nossa, que bênção, eu não vejo a hora de você tocar pro Senhor. Nossa, mas estava ruim, gente. Hoje eu falo assim, estava realmente, mas o incentivo. E aí foi onde a gente foi encaminhando. Foi encaminhando, né? Estamos aí. Não, estamos aí. O lance é esse. Tem que começar de algum lugar. Sim. Tem que começar de algum lugar. Por mais que ele tropeça, mas hoje a gente está trazendo as dicas, né, para você não cair, não bater a cabeça de novo onde a gente já bateu. Exatamente. Então, são dicas que, como a gente está falando sobre as cordas, na musicalização, serve até para outros instrumentos. Então, se você quer que o seu filho estude música, tenha esse interesse e tudo mais, já começa a pensar na questão do ambiente, na questão do acompanhamento, sabe? Do incentivo. Não, essa palavra, ouvi isso também do Guilherme. Uhum. Essa coisa do não, gente. Essa coisa do negativo, assim, realmente, né?
acaba fechando mais a pessoa. Talvez tenha funcionado antigamente, né? Sim. Porque a gente teve posso estar falando besteira, então me corrija. Mas a gente teve uma gama, né, de músicos assim e educadores do passado, né, século passado, digamos assim, que usavam esse estilo, né, o não, né? E isso fazia, de alguma forma, fazia a pessoa. Hoje a nossa sociedade é diferente. Diferente. Né? Hoje a pessoa cresce diferente. O acesso, a quantidade de coisas, gente, que nós temos a rapidez que fazer. como a informação chega. Isso já muda tudo. Exatamente. Né? Já muda tudo. Isso aí. Bom, pro Juju, preparação. Como você se prepara? Para quem está chegando agora, para quem não viu desde o início a nossa live, a gente está fazendo aqui a Sinfonia dos Irmãos. A gente já fez o primeiro movimento, fizemos um ataca, o segundo. Já atacamos o segundo. E agora nós estamos na segunda parte do segundo movimento aí. Como a Pro Juju se prepara diariamente para ensinar? Pois é, gente, olha, esse assunto, eu acho que é o que todo mundo pensa, é fantasioso demais, não é para mim. Como ela consegue? Mas não é. Eu brinco muito com uma aprendiz minha. Eu falo assim, você tem que entrar na cabeça da criança. Você tem que se imaginar uma criança. Ah, não, porque aqui sou eu, professor, que falo. E a criancinha ali. Gente, não. Eu entro naquele universo, eu trago para ela e tento convencê-la de que ela está num paraíso. Então, assim, a ideia da musicalização é exatamente essa. Você imaginar com uma criança. Então, como uma criança aprende música? Como uma criança aprende? Repetindo? Ok. Ouvindo? Ok. Imitando? Ok. Mas brincando, gente, é fantástico. Brincar com a música, eu brinco e foi isso que eu levei para minha vida. E é isso que eu levo nas minhas aulas e aí durante todo esse trabalho musical da minha vida toda, é por causa disso, por causa dessa brincadeira. Então, quando eu vou me preparar para dar uma aula, mesmo que seja de cordas, eu levo a questão do brincar. Então, como que eu vou brincar? Como que eu vou usar o linguajar da criança, né, naquele momento ali? Como que ela brinca? Então, eu vou para esse lado da brincadeira, do lúdico, de atividades musicais, coisas que eles fazem. O que eles fazem? Cantam. O que eles fazem? Dançam. Eles têm muita energia, gente. A gente precisa aproveitar essa energia. Colocar um instrumento na mão da criança ali o tempo todo, só aquilo, aí ping-pong do violino, sabe? Ai, não quero mais, eu vou assistir, né? Acontece muito isso. E então, porque, gente, deu um BOzinho ali. Pronto, resolveu. Dá para fazer? Pronto. Então, assim, eu vou para esse lado da brincadeira. Então, a gente brinca com a música. Primeiro, a base, né? Incentivá-los a trabalhar a música, os elementos musicais, as propriedades do som. A gente não falou sobre ouvir, então ele tem que ouvir o que é grave, o que é agudo, ele tem que ouvir o piano, ele tem que ouvir o forte, sabe? Saber definir, saber separar. Duração de tempo, gente, é interior. Essa coisa de tá, ok, funciona também. Mas se você usa o corpo para expressar isso, fazer uma atividade de movimento, sabe? Trabalhar o movimento antes, não prive. É isso que eu ia falar. Que então ele não vai tocar nenhum instrumento. Não, às vezes o aluno tem vontade, já quer aprender um instrumento musical. Ok, você tem condições de colocá-lo para fazer, sei lá, um instrumento de sopro ou cello, né? Ou a viola, que bom. Mas auxilie com a questão do agora estou fazendo o instrumento e também a questão da musicalidade, de trabalhar a musicalização, que a gente chama dessa coisa do movimento de viver a música, sabe? De brincar com a música. Sim. Antes de eu fazer uma pergunta que não está aqui. Lá vem. Começou. Mas antes disso, você falou sobre... você falou uma coisa que também foi citada na live do Dani a respeito do corpo. Não, a live do Dani
E do Guilherme também. Sim. Corpo, né? A voz ou o corpo é o nosso primeiro instrumento, né? Então, eu vim aqui no sábado, fiz uma gravação da Projuju de um vídeo onde ela apresentava com o corpo a matéria de duração, a matéria de intensidade, a matéria... Não só coisas de música, né? Isso é interessante também falar, mas coisas de lateralidade, né? Onde é cima, onde é baixo, eu achei sensacional. Coordenação, motora, sabe? A gente trabalha a interação, a socialização, a criação, gente, a criação. Não adianta nada só você colocar o seu filho ou o seu aluno para estudar aquele método e ele não criar, ele vai ficar tocando só aquelas músicas. Então, é muito legal você trabalhar um momento que ele possa, que a gente faz aqui em Santo André, que ele possa ter o contato de fazer... O que eu sei? Eu sei 3 notas, então eu vou criar em cima de 3 notas, eu vou entrar, porque a gente usa isso também no Warp, o pentatônico. Começa com aquela base, e aí em cima daquilo, a criação, a improvisação. Ah, mas a improvisação ele não toca ainda. Não, ele vai improvisar com o corpo, ele vai improvisar com a voz, entendeu? Então você vai trabalhando coisas musicais, né? Assuntos musicais que seriam trabalhados apenas na partitura, você vai trabalhando com o aluno, com a criança, né? Desde cedo, desde essa forma, dentro dessa proposta, entendeu? E agora, é bem legal. O ponto máximo a pergunta eu vou deixar para mais tarde, que a gente está sem tempo. Sim. Mas gente, o ponto máximo dessa live, as cordas. As cordas na musicalização. Fala você, maestro. Na musicalização, deixa eu explicar uma coisa para você, gente. Eu sou da velha guarda, não. Eu sou da época que a Júlia tinha acabado de virar professora. Ela não fazia musicalização. Estou certo? Sim, certo. Então, eu era uma criança, eu fui uma criança que não foi musicalizada. E até hoje ela me zoa por isso, porque eu não consigo tocar batendo o pé, por exemplo. Fala de novo. Gente, às vezes tem peças, às vezes tem concertos que você tem que bater pé, que você tem que fazer uma percussão corporal ali, que você tem que... Tocar, eu lembro, né, uma das cantatas que foram feitas lá na Limpo São Joaquim, tinha até uma fita de vídeo disso, em que o violinista, né, o Spala, ele levantava para fazer uma dança, né, junto com uma bailarina mesmo, né, e ele dançava ali, tocando o seu instrumento, fazendo um solo, né, e era super interessante, né, uma coisa que acontece muito, acontece total. Muito. Aí, às vezes, alguns músicos são desafiados. Músicos que tocam super bem, tá, gente? A ficar em pé, a se expor. Essa coisa da exposição é algo assim, né? Eu gosto de falar, mas para tocar eu confesso que eu morro de vergonha, mas isso tem a ver com a forma que me apresentaram. Olha que engraçado. O que eu toco hoje, a forma que eu gosto de tocar em grupo ou com alguém, sozinha, aí como que é tocar sozinha? Tem a ver com a minha vivência no passado. Já os meus alunos, gente do céu, meus alunos dão a cara para bater, tocam na rua, vão para a praça. Eu fiz uma música, toca para a família, se expõe para todo mundo. Eu fico maravilhada. Festa de 15 anos. Porque para ele está brincando desde quando ele era pequenininho. Então ele não tem a vergonha. É lógico que isso não é uma coisa forçada, tá, gente? É uma coisa que é trabalhada. Porque tem criança mesmo que tem a questão da vergonha, que ela é introspectiva e tudo mais. Até isso a música trabalha. Porque lá na frente ele tem que falar com o cliente, ele tem que dar uma palestra, ele tem que falar na frente de todo mundo da escola. Tem que fazer uma live. Tem que fazer uma live. E aí ele vai ser desafiado a isso. Sim. Então, né? Sim, mas as cordas. As cordas, vamos lá. As cordas. E aí, concluindo. Conclusão. Eu lembro bem assim, eu não lembro como aconteceu, mas o violino estava na minha mão. Nisso que o violino estava na minha mão, eu aprendi quais eram as 4 cordas, né? Eu era uma criança, né? Então eu aprendi quais eram as 4 cordas e o som de cada uma, e a partir daí foi indo, né? E sempre tive uma coisa que nunca eu perdi, foi o incentivo, tanto da família quanto da Projuju, né? Eu fico chamando Projuju, né? Projuju virou. Gente, já eu não consigo chamar de irmã, de Júlia. Ele fala Projuju.
E aí foi assim comigo. Hoje eu vejo que o trabalho é totalmente diferente. Nós temos aqui na igreja uma turma, né, que é uma turma que é a professora Stephanie, né, a Teté, que dá aula para essa turma. Sim. E essa turma, eles tocam flauta doce, eles pulam, canta, eles faz o violino, faz o cello, faz a viola, eles faz tudo Sim. nessa turma. É muito Explica engraçado. isso. Vou explicar como que é esse processo. Aqui a gente faz assim, ó, desde os nossos bebês, a mamãe entra junto, faz todo o processo da musicalização. E aí depois, aí ele vai subindo de nível, ele vai sendo mais desafiado. Quando ele chega nessa turma que a gente chamou de iniciação, pré-iniciação e tudo mais, a partir dos 6 anos, 6, 7 anos, eles vão até os 10 anos, fazendo muitas coisas. Eles passam com a gente aqui 2h15, 2h30. Não vou lembrar o certo, né? Que a gente andou mexendo um pouco no horário. Aí os pais falam, nossa, mas é muito tempo aí. Gente, é brincando, é fazendo. Então, assim, eles já entram, eles fazem aquecimento vocal, aí fazem as cordas, aí... Ah, mas ele não quer, ele quer. Vamos lá, a gente vai brincar com ele até que ele entenda como que é. Porque, assim, a gente não apresenta as cordas assim, ah, não, você vai fazer. Não, a gente fala, ó, faça dessa forma, vamos conhecer. E ali é muito engraçado. Ele já decide, não, é isso que eu quero. A flauta, não é isso que eu quero. Aí temos o coral também, trabalhamos com coral aqui. Aí tem criança que sai cantando horror. Aí tem o violão, que agora a gente introduziu o violão, é por causa da questão do tempo. Tudo isso, gente, a gente não vai trabalhando um instrumento só. Ah, Júlia, mas como assim? Calma. Ele está nesse processo de entendimento musical, de musicalização. É lógico que esses alunos, se a gente tivesse até uma estrutura maior e os pais, olha, então, eu quero que ele faça piano. E a gente até tem alguns aqui que já fazem o piano e a musicalização. Lembra que eu falei para vocês? Mas é por uma questão de logística da igreja, assim, alguns pais gostam. Tem pais que trazem aqui para fazer a musicalização e pagam o instrumento fora da igreja para o professor. Porque ele gosta e o aluno está gostando, então a gente também não priva ele de estudar o violino, né? Tipo, a gente não priva, a gente deixa, aí não tem problema. Mas a gente faz esse trabalho, pessoal, é muito engraçado, porque foram anos de estudo. Como o Arthur disse, não foi de um dia para a noite, foi muito trabalhado. E aí, esses alunos, quando eles vão para o instrumento, ou assim, chegou o momento que ele tem que escolher, ele vai escolher o que ele se identificou mais, depois dessa apresentação toda. Ele escolhe, e quando ele chega diante do professor, ele já faz um monte de coisa. Ele já lê, ele já toca no ritmo, ele já faz o pulso, o professor só fala, olha, vamos lá. O bichinho vai embora. Nas cordas também. Então, as cordas da musicalização é exatamente isso. Resumindo, se você gosta muito e quer que seu filho estude cordas, é interessante que ele faça aula individual, mas não deixe a base. A base para um aluno começar é ter esse contato com a música. E como que criança tem contato com a música? Se divertindo. A gente mostrando para ela que aquilo é legal. E aí isso vai dar certo. Sim. Né? É isso aí. É engraçado que eu falei da questão dos 8, 9 anos, né, para construir uma base e tal, né? Quando a gente fez, acho que a segunda, terceira audição da escola de música aqui em Santo André, na Nipo, a escola de música já tinha 10 anos. Lembra disso? Sim. Eram 10 anos de escola de música, só que foi a nossa primeira audição. Mas também foi uma audição que teve flauta doce, que teve violino, que teve canto coral, teve prática de banda, teve tudo. Por quê? Porque a gente demora. Eu quero dar até uma dica aí para quem está assistindo a gente, de alguma das nossas filiais, que pretende começar um grupo, né? Tenha em mente que é demorado. Sim. Né? Tenha em mente que é isso, mas se você souber trabalhar da forma certa, ainda mais com crianças, sim, tem todo um segredo, você né? ganha. Tem todo um segredo. E o engraçado é que assim, gente, a gente quer que o aluno saia tocando, a gente quer que a criança é tão bonitinho, ele tem 3 anos, ele toca perfeitamente bem. Acontece muito isso, Gil, mas e aquelas crianças que tocam super bem, elas têm, já expliquei,
É só voltar lá no começo da nossa conversa. Ela tem 5 anos, mas é desde a barriga da mamãe. Ela está sendo incentivada. Desde a barriga da mãe ela ouve música boa, né? Ela já acompanha o pai e a mãe na orquestra. Um monte de filhos de músicos que a gente tem aqui que hoje tocam assim como se, né? Por quê? Por causa da vivência, do ambiente, do que do ambiente e de tudo que é proposto para ele. Então, não é assim, eu quis tanto que ele tocasse, mas ele não quis. Então, tem todo um jeito de se trabalhar. Maestros e o pessoal aí das nossas filiais, isso vai ser, né, trabalhado com vocês aí agora que a gente está com essa mudança toda, né? Nós vamos ter esses momentos e vocês vão ver que aos poucos a gente chega lá, né? Sim. Então é isso aí, gente. Questão das cordas na musicalização. É isso. Porque não tá sozinha. Né? É corda com flauta com... Corda com flauta, com canto, com movimento, com tocar chocalhinho, sim. E aí você vai fazendo um trabalho musical por trás da questão das cordas mesmo. Uma coisa que eu queria falar é que existem metodologias, não métodos, mas metodologias diferentes dessa. Sim. Em que a criança, ela sim, desde os 3 anos ela toca violino, né? E ela vai tocar violino a vida inteira, né? Não lembro agora em qual país, né? Que eu já ouvi um depoimento de uma pessoa que falou assim, eu toco violino. Mas assim, quem escolheu para mim foi o meu pai. E o meu pai escolheu eu tocar violino e assim, eu não faço nada a não ser tocar violino. Meu pai, ele me tranca num quarto e faz eu tocar, né? E aí, esse é o incentivo, né, dessa pessoa. Né? Hoje, é uma grande solista, uma grande violinista, né? Mas passou por esse processo, Sim. Né? Então, existem outras metodologias, né? Se você como pai, acha que outra metodologia funcione, você quer fazer funcionar, você deve pesquisar outras formas. Sim. Né? Aqui a gente está apresentando como que funcionou com a gente. Aqui, como funcionou com a gente, tem alguns resultados, e como nós temos resultados não só na igreja, mas também resultado positivo em escola de música, em escola regular, desse começo, né? Dessa forma, até por causa da questão cultural, até por causa da sociedade, da mudança, né, da sociedade, questão de mídia, velocidade das informações e tudo mais. Mas é algo que os pais aqui, né, como o Arthur apresentou, existem outros métodos. Essa é uma proposta. Sim. O que aconteceu comigo foi, eu aprendi aqui com a Projuju, né, até um certo ponto. Aí ela foi, me pegou, me levou numa escola, né, Fundação das Artes São Caetano, falou, a partir de agora é com ele, é com os professores daqui. Né? Sim. E aí, de lá para cá, foi a escolha, né? Aí chegou o momento do eu quero isso, então eu vou seguir isso. Eu quero ser um violinista que toca as partituras propostas no método. Então, foi o segmento. Tem gente que chega a uma certa idade e fala, nossa, me ajudou tanto. Hoje eu sou isso, sou aquilo, mas eu não sou músico. Eu não toco violino, eu toco como hobby. Assim, acaba sendo um pouco, para mim também. Eu toco na igreja, eu louvo ao Senhor, eu adoro o Senhor como instrumento. Ele não é um músico lá fora, assim, não. Ele é um músico que louva o Senhor, adora. Inclusive, gente, uma das propostas aqui das nossas lives também, né? Que a música seja simples. Falamos isso na semana passada, em todas as dicas, nas lives estão sendo passadas. A música é simples, entendeu? Então, essa simplicidade é o que a gente quer trazer para vocês. Sim. Vamos seguir? Socorro, deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque se o nosso maestro Diego mandou alguma pergunta, eu vou saber agora. Pode falar aí. Bom, aqui a gente, na verdade, fez um outro ataque. Nossa sinfonia foi de um movimento só. Tô vendo você, ele tá digitando porque o senhor Arthur não está com o celular, porque aí eu vou fazer assim, o Diego vai mandar o que manda eles aqui pra gente, tá, Diego, por favor. Porque eu não consigo ler por aqui, né, e prestar atenção aqui na nossa sinfonia. Bom, fizemos um ataque, entramos com as dicas para os pais em relação à musicalização. Já explicamos isso. Vou te responder já, hein? Esse seria o nosso terceiro movimento, né? Dica para os pais em relação à musicalização. Já explicamos. Primeiro, escolha o método que você quer seguir, a metodologia. Né? Hoje aqui a gente tem muito acessível essa metodologia, que é aqui em Santo André,
que vai acontecer também lá na sede, né? Já temos, né, a nossa musicalização na NIPO, lá na Sim. sede, isso aí. Isso Tem uma pergunta aí. fica fácil fazer dessa forma, né? Enfim... Vou responder isso aqui também. Gente do céu, vai ter que ser 3 horas de... A última coisa da nossa sinfonia para fechar Vai tudo. lá, sinfonia, último movimento. E essa quarentena. Minha gente. A gente está vivendo uma coisa que nunca aconteceu no mundo. Que a gente tem toda essa tecnologia e não pode estar próximo. Isso é muito engraçado, né? Então, pro Juju, o que está sendo essa quarentena? Você que é educadora musical, como que está sendo essa quarentena? Vamos lá, segura aqui, já manda para mim a pergunta e aqui é do Diego depois. Gente, como que está sendo a quarentena? Vamos lá. Primeiro que nós, educadores, todos, fomos desafiados a virar youtubers, influencers e tudo mais, né? Assim que fala. É assim, eu acho. E aí nós estamos vindo, técnico de som, luz, câmera e tudo mais. Então, assim, para começar, já tem essa questão toda, né? É lógico, gente, que assim, quando a gente trabalha com musicalização infantil, é muito toque, é muito olho no olho e é muita interação. Então, o que acontece, gente? Não temos como fazer isso aqui, então nós deixamos o mais próximo possível. Então, estamos fazendo vídeos, fazendo a questão das lives, por causa da única fonte que temos para poder lidar com as nossas crianças. Então, as escolas estão recebendo. Escolas de música estão usando plataformas para fazer esse trabalho com as crianças e tudo mais. Só que, assim, tem a questão do movimento, tem a questão de cantar segurando a mão. Olha, gente, é algo muito humano. Humano. Essa é uma palavra muito legal, algo muito humano. Então, essa distância realmente é um pouco complicada. Porém, tem as nossas crianças que já recebem esses vídeos e fazem em casa. O que eu diria? Música boa, ouvir bastante música boa, orquestras, né? Ouvir orquestras. É legal ouvir, desculpa te cortar, Sim. Sons organizados. Sons organizados. Então, não é simplesmente qualquer gravação ou qualquer orquestra. Exato. Mas você ouvir boas gravações, né? Nosso maestro Arthur, maestro Daniel, os maestros aí continuam dando toque para vocês e vocês podem perguntar também onde a gente pode encontrar esse tipo de sons que as crianças possam ouvir, que os nossos alunos possam ouvir, né? Então isso é bem legal. A própria música popular, né? Que não é a música do erudita, assim. Sim, música popular, por que não? Música de outras culturas, por que não? E aí você apresentar isso, então isso é bacana. Sim. A gente tem um momento de estudo também, estudo musical também, é bem legal. Aqui me fizeram uma pergunta assim, qual a atividade que você sugere para prender a atenção das pessoas ou das crianças? É muito engraçado isso, que assim, quando eu vou dar, é bem simples, dá para ver aí pelo meu vídeo da semana passada dos bebês. Aquilo ali para um bebê, para uma criança pequena, prende atenção, porque eu estou brincando, pelo meu jeito de falar, pela brincadeira, pelo lúdico, pelo uau! Gente, isso aqui eu não posso... Olha, então agora nós vamos tocar o chocalho. Chocalho, chocalho, chocalho. Não vai resolver nada. Eu tenho que... o chocalho! Nossa, esse aqui é um chocalho. Então tem toda essa questão da brincadeira, né? E é isso que a gente faz. Outra coisa legal, em casa, o aluno, seu filho, está com o instrumento em casa? Beleza, então separe o momento para o aluno fazer. E aí, se o papai tiver os seus 15 minutos, também não é aquele momento todo, 2 horas, 3 horas. Não, vá lá e faça uma aula com ele. Ele está com o instrumento em casa de violino ou algum instrumento, faça junto, incentive a estudar, estude também, porque ele vai ver você estudando, então ele também vai estudar. Então tem a ver com isso, tá bom? Tem mais uma aqui, ó. E se podemos usar outros instrumentos na música? E se podemos usar, é isso? É a pergunta? E se podemos usar outros instrumentos? Na verdade é assim, se podemos usar outros instrumentos na música, porque sempre se faz com a flauta doce. Então, né, gente? Olha, é uma discussão. Na verdade, assim, a flauta doce não é para ser só um instrumento musicalizador. Ela faz parte desse processo.
é que ela acaba sendo um pouco mais acessível por uma questão de afinação, para colocar as notas ali, para tocar as notas e tudo mais, mas não é o único jeito de você musicalizar. Então, assim, não tem só a flauta doce. É legal essa pergunta, porque você geralmente até pode acontecer da pessoa ter perguntado isso por achar que a criança fica fazendo só a flauta doce. Gente, existem pessoas e professores e mais professores. Então, tem professores que talvez, opa, eu vou dar aula de flauta. E aqui vai ser onde ela vai ler a partitura, onde ela vai dar... Não precisa. A gente pode usar, até porque as crianças começam a pegar um ranço, desculpa a palavra, né? Assim, pode falar. Eles começam a ficar assim, ai, sabe? Não, vá cantar, vai tocar. Ó, essa semana passada fizemos o chocalho, essa semana tá chegando, calma que vocês vão receber. Nós fizemos o tambor, aí eu fiz o movimento, aí então eu vou fazendo outras coisas como instrumento musicalizador. Aqui em Santo André, nós já adotamos o ukulele, por ser um pouquinho menorzinho e assim, mas ele vai sair tocando ukulele, fazendo... Não, ele vai ajudar apenas a fazer um pulso, colocar uma nota para a criança ouvir afinada. É lógico que a gente está falando de algo assim, opa, vamos instruir certinho, não é para sair fazendo esse negócio, só fazer não leva a lugar nenhum. Sabe? É uma aula sem base. Não, uma aula de musicalização ela é totalmente pensada em tudo que a gente vai fazer. Tudo. Sim. Então tem o começo, o aquecimento, percussão corporal, percussão instrumental, brinquedos projetivos. Gente, acontece muita coisa nessa aula. E assim, é algo que não é só para criança. Aí é outra live, porque essa aula é possível com adultos e adivinha o que acontece o adulto? Cozinha, tem o trabalho, tem o filho, o pai, Sim. Adivinha? Ele aprende brincando e aí dá super certo, porque ele também tem contato com a música. De uma forma assim, mais leve, vamos dizer assim, aquela coisa de só estudar. Isso é muito interessante mesmo. A forma como a gente adotou aqui o lance de não ficar preso só na flauta. Talvez, uma coisa que pode acontecer também, né? Você dá uma flauta na mão da criança, depois que ela aprende como é que ela sopra aquilo, ela não para mais. Ela não para. Depois que ela aprende que se ela soprar, sai aquele som... Tem mais, gente? Eu vou ver aqui, Não para mais. Então, talvez por isso pareça que ela sempre faz falta. Não, na verdade, não. Na verdade, numa aula de musicalização, de iniciação musical, ela tá fazendo flauta, tá fazendo ukulele, tá fazendo violão, tá cantando, tá pulando, tá brincando. O lance da musicalização é esse, a brincadeira. Isso aí, a questão da brincadeira. Aqui acho que tem mais alguma pergunta aí, maestro? Auxilia a gente que a gente não tá conseguindo ler lá. Aqui na nossa filial, a gente tá trazendo a questão da educação musical para os nossos adultos também, né? Inclusive os alunos de cordas, todos os nossos alunos aí, e fazendo esse trabalho de musicalização com eles. Gente, o resultado é maravilhoso, porque eu consigo alcançar alunos bem mais velhos, sabe? Que não tem aquele peso de que eu tenho que estudar só o instrumento, sabe? Sim. Mas eles estudam, eles acabam se interessando, né? Sabe uma coisa que funcionou? A gente tem num dia uma turma, né, de musicalização. Aí chegou num domingo, outubro do ano passado, a gente colocou as crianças para cantar junto com a orquestra no culto. Sim. Os pais ficaram assim. Os pais, nossa, essas crianças, elas cantam. Cristo! As crianças assim. Por quê? Porque elas fizeram isso no sábado anterior. Aí no domingo à noite elas fizeram a mesma coisa. Sim. É simplesmente isso. Então, uma afinação super legal, sabe? Porque nós, educadores, temos uma preocupação muito grande de não ensinar qualquer coisa, viu? Então vamos só bater o coquinho. Não. O certo e o legal é que seja, assim, um músico que teve esse começo, esse início, né, com a questão da teoria, do estudar o instrumento, e uma pessoa que tenha didática. Então, eu estudei educação musical, licenciatura, então tem todo um trabalho. Porque, assim, ele até perguntou, então a criança... pode acontecer, a criança vem para uma aula de cordas, mas ela é introvertida, ou ela tem alguma dificuldade, sabe, gente? Então, a questão didática é muito importante. Como você vai saber lidar
com aquele aluno para que ele não traumatize, porque o que nós vemos muito, né? Ah, eu estudei violão quando era mais novo, Deus me livre, aquilo não é para mim, gente, mas como assim? Tentou outra coisa? Não. Mas por que não é para você? Ah, não, porque o professor fazia eu repetir, eu não sabia para onde eu estava indo. E no final falava, tá errado. Tá errado. Não, de novo, aquela coisa, sabe? Acabava se tornando algo maçante. E é muito engraçado, inclusive eu acho que a gente já tá terminando, né? Mas, mas tá as legal, metodologias, gente, olha, para encerrar, temos aí, né, o Suzuki. Aí todo mundo fala assim, ah, chegou o método Suzuki lá, o Brilha, Brilha, Estrelinha, a primeira música que a criança vai tocar, ou o aluno vai tocar. Para começar, o método Suzuki, esse pedaço de papel aí, ele foi bem pensado para uma proposta, tá? De um educador, eu não vou saber pronunciar o nome dele, mas é o Suzuki. E o próprio Suzuki foi um educador musical e ele pensou para que chegasse aquela questão. Uma coisa bem legal para a criança pequena, ela não começa lendo, ela começa fazendo, escutando muito, então aí tem todo reverência em outros países, né? Tem uma questão de postura. Primeiro, você vai aprender a tocar, a segurar o instrumento. Você não vai sair, segura aqui, põe aqui, não, não. Tem o segurar, tem respiração, controle de si. Outra coisa que a gente trabalha na musicalização, não só no instrumento. Então, você vê, é abrangente, algo muito, assim, vasto, tá bom? É isso aí. É isso. Ai, gente, eu não acredito que passou tão rápido. Muito rápido. Antes da Espero gente... ser convidada de novo para muitas outras coisas. Ó, a gente fez a nossa sinfonia aqui, foi muito bem apresentada. Parabéns pro Juju. Agora eu tenho um bis, né? Depois da sinfonia. Ah, ele vai falar rapidinho. Eu preciso falar com vocês a respeito de uma pergunta da semana passada, que foi sobre o que é o Scala, né? O concertino, chefe de naipe, né? O que significa isso? Scala, vamos falar um pouco do que é a orquestra. A orquestra, ela é uma linguagem, é um idioma, vamos dizer assim, uma linguagem de códigos. O maestro, ele traz essa linguagem. E o Scala, o concertino, o chefe de naipe, ele vai traduzir isso para os outros músicos. Então, o Scala, ele traz o primeiro contato. Ele vai ser o suporte do maestro ali para dar esse primeiro contato para a orquestra. O concertino é o suporte do Scala. Então, se caso o Scala não possa estar no seu posto, ele tem a capacidade, né? Ele está apto a substituir o Scala. Isso é o Scala e o concertino. Os chefes de naipe vão traduzir toda essa linguagem. Por exemplo, o maestro, às vezes ele é maestro, às vezes ele é maestro e violinista. Dificilmente ele vai ser maestro, violinista, trombonista, flautista, tal. Então, os chefes de naipe dos outros naipes, eles vão traduzir o que o maestro está falando para o seu naipe. Essa é a linguagem que a gente tem que sempre adotar numa orquestra, né? O maestro faz um sinal, ele traz um código, a gente já decodifica aquilo para a orquestra, né? O Scala, o concertino. Tanto eu quanto a Júlia aqui, a gente já esteve nesse posto de Scala, sim, também de concertino e também de chefe de naipe. E a gente sabe como funciona isso, né? A questão da liderança, a questão de mostrar o tempo com o corpo, né? A questão da respiração, tudo ajuda. Mas a função é exatamente essa, você traduzir o que o maestro ali está falando na nossa linguagem. Exatamente. Tá bom, gente? E é mais legal. E assim, os ensaios, né? Tem também os ensaios separados que os chefes de naipe fazem, né? Com certeza, separado. Tem a arcada, né? Tem as respirações. Isso. Né? E aí ele vai passando para o restante dos músicos. Isso. Tem uma última pergunta aqui. Quando introduzir o instrumento, quando sair desse instrumento de transição, que são essas coisas que eu abordei com vocês, para o instrumento? Aqui, para nós, a gente, a partir dos 6 anos de idade, é uma idade legal que a criança já ouviu bastante, já teve bastante contato, tá? Então, é a partir daí que a gente faz tá acabando o nosso tempo. A partir dos 6 anos, e olha, gente, prestem atenção nessa dica. Adivinha, ele vai para o instrumento, de repente ele vai falar, eu não quero mais esse.
Aí você não precisa ficar bravo, papai, mamãe, titia, todo mundo. Não fique, mas você tava tão bem. Porque ele vai experimentar aqui e vai falar, não é esse. Aí ele vai para outro instrumento e ele vai procurar o instrumento, mas adivinha? Ele consegue fazer isso. Inclusive, a gente tem um exemplo aqui. Uma pessoa que conseguiu se virar até se encontrar. Mas assim, tocou violino, toca tuba, toca saxofone e vai tocando. É muito engraçado. Pessoal do Insta, nós vamos continuar lá pelo Facebook, tá? Porque aqui o nosso tempo já acabou, tá bom? Insta, então, galera. Até lá, nós nos vemos lá. Valeu, espero Obrigado ter ajudado. tudo. Até a próxima. Tchau, tchau. Então acontece muito isso. Estava falando, né? Do aluno ir para outro instrumento. Buscar outras áreas. Buscar outra área. Mas ele vai ser um músico ruim por causa disso. Não, gente. Ele vai achar um instrumento que ele se identifica. E a gente fala muito aqui na questão espiritual. E aí ele vai se integrar com aquilo e de acordo com o ambiente, de acordo com tudo que ele está fazendo, ele vai se dedicar mais àquele instrumento que ele escolheu. Então, a partir dos 6 anos, a gente já auxilia a ir para o instrumento. O aluno não decidiu, maestros, ou o pessoal aí de outras... Olha que lindo o violino! E aí você incentiva a estudar, olha como é bonito, e você toca, porque é o instrumento que vocês estão precisando. De repente é o instrumento que você está precisando na orquestra. Sim. E ele ainda não se decidiu. Então, com 6 anos de idade, vocês já podem colocar para fazer aí, é lógico, com esse apoio da teoria. Sabendo trabalhar. Sabendo trabalhar, tá? E não se frustrem se não for o primeiro instrumento que ele escolher, porque aqui o Vivo a gente vê muito isso. A criança sai do instrumento, não quero esse, quero outro. Aí vai para o outro, não quero... E aí ele vai procurar até se identificar. E o mais legal, se ele fez esse processo, ele consegue se virar lá na bateria. Ele consegue se virar, porque ele já aprendeu a escutar a clave de sol, a clave de fá e tudo mais, lá no trombone, nos instrumentos de cordas. Ele vai se encontrar porque ele já fez ritmo, ele já fez afinação, ele já fez esse trabalho, entendeu? É isso aí. É isso aí, vamos ver se eu... É isso aí. Quem tá falando com a gente aqui é a Voz da Consciência. A Voz da Consciência deve estar me chamando. Peraí, alguém... Vocês viram nas outras... ele apareceu aqui, ó. Você tá aí? Tá aí, Voz? Oi, vocês me ouvem? Ouvimos. Ouvindo? Crianças que iniciam aulas de música com mais de 6 e 7 anos começam com musicalização ou diretamente o instrumento? Uma outra pergunta. Musicalização tem idade? Musicalização não tem idade. Olha só, é porque assim, são nomenclaturas que foram dando ao longo do tempo aqui no Brasil. Inclusive, a gente usa a educação musical, nem é assim, musicalização. Musicalização por quê? Musicalizar desde o começo, inserir a criança para estudar música. Certo? Agora, a educação musical, ela vem aí. A educação musical, ela não abrange só crianças. Ela é uma educação, então ela está trabalhando como se fosse uma linguagem mesmo. Que é o que a gente estuda, está estudando uma linguagem. Então, a educação musical não é só para crianças. Trabalho isso com os meus alunos. Adultos. Júlia, mas você fala desse jeito com adultos? É lógico que você tem que saber lidar com aquele seu público, professor. Né? Você vê que a pessoa é mais fechadona assim, você não vai... Não, você vai... Desculpa, gente, eu sou esbaforida. Assim. Você não vai chegar assim, você vai se apresentando aos poucos até que... e aí você vai trazendo as propostas para dentro da sua aula. Mas é muito engraçado. Até os meus carrancudos, eles... Desculpa a palavra, né? Porque acaba sendo mais assim, mais tímido, mais introvertido. Não, mas eu vim aqui estudar música e tal. Porque ele quer fazer, tudo bem, a gente não força, a gente deixa bem livre. Mas aí, gente, com o tempo, eu já consigo fazer muitas atividades que eu faria com criança e eu faço eles aprenderem. Muito engraçado. Levaram isso aqui para nossa aula. Eu não consigo memorizar os nomes. Semi-breve, menina, semina, foi tudo. E aí a gente fez essa musiquinha aí para eles memorizarem o nome das figuras. Júlia, que absurdo. Imagina, gente, na outra aula já tava todo mundo brincando com a música, porque ele ficou na cabeça. Hoje hoje um pessoalzinho que até, na época que fez aula com a Júlia, era antes de mudar a voz, cantava lá. Hoje eles cantam. Semi-breve, menina. Gente, isso acontece, isso é muito bom. Coisas que ficam, né? Fica, porque você tá fazendo
usando uma abordagem menos intimidadora, assim, sabe? Aquela coisa muito séria, assim. Não, eu acho engraçado, porque nas minhas aulas eu apresento o tema e converso com eles ali, interajo com eles e aprendo com eles. Então, até os meus adultos, eles... Tá aí os nossos adultos aí no Facebook, no Insta, que não deixa mentir. Tem que tocar o palitinho, tem que trazer a colher e fazer o tuc-tuc na cadeira. A primeira aula já é de pé, fazendo pulso, passa flecha, né? Que é uma brincadeira muito conhecida. Passa flecha para aprender a entrar no pulso, sabe? Você vai começando você começa a trabalhar dessa forma, de uma forma mais corporal, de uma forma menos pesada, vamos dizer assim, né? E é isso aí. Qualquer outra pergunta mesmo era sobre crianças que entram na musicalização, né? Muito interessante isso. Acho que é a realidade, né? Então, aqui, por exemplo, acontece, a criança não veio desde bebê e ela vai entrar na aula com 7 anos aqui. Aqui em Santo André, ela vai fazer esse trabalho. Ela vai se enturmando e ela vai começar a aprender dali, porque, gente, é uma coisa muito engraçada e muito difícil de entender. Quando a gente fala sobre musicalizar uma criança ou uma pessoa ou educação musical, é inseri-la ela no mundo da música. Então, é cíclico. Não é algo assim, eu aprendi as notas, agora eu vou aprender a clave, agora eu vou aprender isso aqui, aí o ano que vem eu vou ter que aprender isso. Não, é cíclico, ele fica girando dentro daquilo. Esse então, mundo, as né? nossas crianças fazem isso. Elas, se eu trouxe uma atividade hoje com a escala musical, aí o ano que vem, as crianças que vão entrar de novo, elas vão entrar e vão fazer escala musical com as que já fizeram esse ano. Ah, Júlia, mas como você vai fazer? Ué, usando outra abordagem. Eu vou revisar o que eles viram, porque a música precisa ser feita, não é? A gente não falou sobre isso no começo da live? Repetição, imitação. Então, eu trago uma outra proposta, uma outra brincadeira e eles fazem aquele conteúdo novamente. Aí, aquele tá reforçando e esse tá chegando. Olha que legal. E um vai compondo com o outro. É bem interessante isso. E incentivo, sim, tem condições, a igreja está pronta já para colocar o aluno. Já tem um instrumento na igreja, já tem um instrumento aí na escola, os professores, ok, coloca para fazer cello com 7 anos. Sério, com cello menorzinho, vamos lá, você vai fazer o instrumento já com essa linguagem, você não vai falar com ele assim, faz assado e vai, não, com essa linguagem mais tranquila, você vai fazer isso e ele também vai fazer a aula de musicalização, que seria uma aula teórica, certo? Muito Mais bem. alguma pergunta? Ou a voz da consciência? Ele aparece. Estamos aí chegando ao final. Agradecer vocês. Só que antes disso eu queria falar, corroborando algo que vocês falaram, porque muita gente comentou que uma das grandes decepções da turma aqui, que está assistindo, é ter aprendido ou ter sido inserido a música através de Bona, e esse tipo de metodologia, esse tipo de abordagem. As pessoas se esquecem que ser inserido em música não é ensinar pentagrama, não é ensinar, ainda que vá aprender também, mas música é muito além disso. E aí, quanto a metodologias, quanto a conceitos, a Pro Juju falou algo que é muito interessante, que deu certo na filosofia oriental porque é um conceito oriental. E aí a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é a nossa metodologia? Qual a metodologia que mais se adequa ao brasileiro? Melhor ainda, qual a metodologia que mais se adequa ao evangélico brasileiro? Melhor ainda, qual a metodologia que mais se adequa ao nipoense evangélico brasileiro? Exatamente. Sim, é isso. Exatamente. Engraçado, a gente vai dar um exemplo aqui para vocês aí das nossas filiais que estão começando o trabalho, aqueles que desejam começar, pessoas de vários lugares para encerrar. Nós temos aqui, por exemplo, isso quem incentivou a gente foi nosso pastor. É assim, Júlia, preciso vamos fazer uma atividade da audição, com a escola de música. E eu estava com os meus alunos todos ali, nossa, todo mundo aprendendo, e agora? Mas assim, eu tenho uma criança ou um aluno que toca o sol, o ré e o lá. Ou sol
sol e sol. ré. E agora, o que eu faço com ele? Tá, mas lá na musicalização, lá na aula com a Pro Stephanie, eles estão fazendo ritmo. Ah, eles estão fazendo pulso. Ok, então eu vou colocar o meu aluno para fazer o pulso dessa canção, nessas notas. Então, tem momento que ele tem pausa, então ele tem que aprender a ler a pausa, certo? Entendeu, gente? Então, a gente não fica esperando o aluno chegar naquele virtuose, porque aqui não dá, aqui, pelo menos aqui, não dá tempo. É o nosso sonho que tem essa coisa, né? De agora você está preparado, você vai para lá e tal, mas o que a gente faz aqui é exatamente isso. Todo mundo vira uma coisa só. Os nossos músicos aqui, né, Arthur, dão suporte para esses que estão fazendo apenas o pulso da canção. Ou a gente já fez aqui, foi muito engraçado, nós fizemos um hino 27 com copos na mesa, com mãos e copos na mesa. A gente fez as professoras fizeram com essa brincadeira de copo, sabe? E falaram, vamos lá, crianças, vamos fazer. E as crianças brincando. Junto com a orquestra, né? Junto com a orquestra. Aí, num culto, numa audição, nós fizemos o 27 com mãos e copos e a orquestra. Então, era música. Eles estavam fazendo música. O mais legal, por trás, nós trabalhamos a letra, nós cantamos com eles, nós explicamos a questão da adoração, que a gente estava fazendo, estávamos adorando. Então, não foi só vir tocar o copinho. Não, eles sabiam o que estavam fazendo. E agora o Senhor tomou esse lugar. Porque até hoje o pessoal fala, né? Alguns decidem com o copo. E assim, é muito interessante isso, porque você vai usando outras formas para inseri-los e não esperar ele tocar todo o primeiro método para ir para a orquestra. É lógico, gente. A gente entende que tem todo um trabalho por trás. A gente tem músicos que aqui fizeram uma harmonia mais profunda. Sim. E tudo mais, se essa é a palavra, né? Entendeu? Mas tinha por trás desse pulso, ou de agora ler a pausa, agora toca, violino A, viola B, sabe essa coisa? Muito legal vocês colocarem aí, tá bom? Legal mesmo. Voz da consciência. Muito bem, aqui fica um abraço da mamãe Simone Lima, que passou por aqui, está nos assistindo. Eita, mamãe! Beijo, mamãe! Tinha que ser mamãe coruja, Tinha que ser a mamãe coruja. A mamãe coruja, gente, teve que ouvir tanto desafinados. Eu tenho dó dela. Deus abençoe. E aí, uma sugestão por favor, gente, falem sobre arcos, tipos de arcadas. Então, Arthur já se prepara aí. Você acha? Para as próximas lives? São sugestões aqui que o pessoal tem pedido. Opa, com certeza. Mandem mais sugestões, mandem mais. A gente vai ter na semana que vem, já vou dando um pequeno spoiler. Uma live com a Sula, professora Sula. Já conversamos, a gente já está montando o nosso conteúdo, né? Eu falo assim agora na nossa live para ela não ter tempo de fugir. Assim como eu fiz com a Júlia. Porque eu não sabia que era hoje. E assim vai acontecer. E já temos outras pessoas aí para convidar também. Maravilha. Maestro Arthur, muito obrigado mais uma vez. Pro Juju, muitíssimo obrigado. Deus abençoe, estamos encerrando gente. Aqui. Espero ter ajudado aí. A galera que ficou assistindo lá no Insta, do Face, teve uma galera que migrou do Insta pro Face. E sigam as nossas páginas aí, hein? No Instagram, Facebook, YouTube. Tem dicas valiosas dos nossos professores. Aí o símbolo. Maravilha. É isso aí, gente. Mais alguma coisa? Não, é isso aí mesmo, né? Vamos? É isso aí, então. Gente, tá certo. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Deus abençoe, gente. Deus abençoe vocês, gente. Nos vemos na semana que vem. Até mais.